Eu acho que eles têm uma estrutura de romance até. Sim. Porque eles têm. A gente pode ler de maneira isolada, mas eles são muito conectados. É, São muito. eu tive essa impressão, inclusive, com esse conto. Especificamente esse conto. Que eles, como você estava dizendo, eles têm uma unidade. É como se eles compartilhassem de uma atmosfera comum, assim, sabe? De uma Uhum, atmosfera não, tipo de um universo comum. Assim. Tipo, é como se eles estivessem todos. Por exemplo, os eventos que acontecem no primeiro conto podem estar acontecendo, sei lá, pouco tempo depois ou simultaneamente o que acontece no quarto e assim uhum. sucessivamente. Isso é muito interessante. Vocês conhecem o Eles Eram Muitos Cavalos do Rufato? Não. Que é um romance, mas ele é assim, Viu? ele é todo fragmentado no sentido de ele trazer histórias diferentes do mesmo momento na cidade de São Paulo, de personagens diferentes. Eu tenho essa impressão um pouco com o Joyce, como se ele tivesse pensando em Dublin como essa cidade viva e como se ele fosse só selecionando os personagens nos quais ele vai focar assim por um certo período. E é interessante que também dá a impressão, pelo menos para mim, de que ele nunca falou tudo o que ele tem para falar acerca desse personagem. Então, potencialmente, como a história muitas vezes fica em aberto, ele pode voltar. E eu já vi pelas notas, né, que muitos voltam, né, voltam no É, romance e voltam em outras obras dele. isso eu Acho acho bem muito massa. interessante. Os personagens que aparecem, reaparecem em Ulisses, né? Ele fala. Ah, só fazendo uma pequena introdução, já que o vídeo já comecei a gravação e toda vida eu esqueço de começar no início, e eu acho que a pessoa que abre o vídeo pensa que a gente já vinha conversando há um bom tempo. É, só para situar, a gente está no nosso encontro de hoje de leitura coletiva do livro Dublinense, do nosso projeto de leitura em ordem cronológica da obra do Joyce. E o conto de hoje chama-se Dois Galantes. Eu acho que na edição de Meire está como Galanteadores, se eu não me engano. Na verdade é dois galantes Dois também. Galantes também. Também. É, porque eu sei que Sim. tem outra tradução que ficou como Galanteadores. Por algum motivo eles Uhum. traduziram como essas formas diferentes. E esse conto, ele mais uma vez ele dá uma outra virada, assim, ele já pega uma outra perspectiva. A gente vinha comentando, para quem vem acompanhando, vocês devem ter percebido que os contos eles têm uma certa, além dessa questão de atmosfera em comum, eles têm uma questão muito interessante, que é uma espécie de experimentalismo temático. Então, tipo, os três primeiros, se eu não me engano, eles estão com o pé bem firme ali na religião, especialmente com a questão dos padres. E aí você tem um que já lida com uma questão mais voltada para os afetos e a responsabilidade com a família, os familiares e tal, e os traumas das famílias, né? E depois você tem uma virada bem brusca até, para uma pegada mais política, para uma questão mais assim de que a gente conversou da última vez, né? Tá chegando outra pessoa aí, pessoa não, no caso, mas chegando mais alguém, sem acessar o link, mas através do Sim, vídeo chegando aqui. mais alguém. E aí Barulhos estranhos. ele dá uma guinada assim, vai por essa perspectiva meio política, né, das influências e tal do multiculturalismo lá no conto anterior. E esse aqui eu percebo que já dá outra virada, já vai para outro canto. Eu acho que esse conto ele até agora eu acho que ele é o mais experimental assim. Ele é o que mais, digamos, brinca com forma, porque os outros eles são narrativas que têm relações entre si, conexões e tal, mas elas são meio que parecidas assim. Essa daqui eu tenho a impressão que ela é mais assim, é mais rápida. Não sei, mas eu não sei, não estou sabendo explicar. E ele trata-se basicamente o seguinte: são dois galantes, são dois rapazes ali na casa dos 25, 30 anos. Um deles tem 31, eu acho, ele fala, né? E aí eles são caras que vivem, eles estão numa situação financeira bem precária
e eles meio que dá a entender que vivem de dar golpe. Não é isso que eu tô certo? Não. Foi isso que vocês entenderam também? Porque ele é meio assim, meio esquisito de entender. E eles vivem de dar golpes, especialmente golpes em mulheres, com algum tipo não é dificuldade, é com algum tipo de vulnerabilidade. Então, ou vulnerabilidade financeira, ou vulnerabilidade social, ou alguma coisa do tipo. E aí esses dois caras, eles estão conversando ali, e um deles tem um encontro marcado com uma moça. Eles são bem amigos. E eles conversam e o cara tá só assim, você acha que você vai conseguir? Você acha que vai dar certo? Será que vai dar certo mesmo? E o cara, você não confia em mim não? Claro que vai dar certo. É lógico que vai dar certo. E a gente fica assim, será que ele tá falando? Do que ele tá falando? Vai dar certo o quê? Aí ele brinca assim com a menina. Ela vai achar que você quer pedir ela em casamento. Eles ficam tirando onda assim com a menina, sabe? E aí você vai percebendo que é basicamente eles estão conversando sobre um encontro no qual ele vai seduzir uma moça e se aproveitar dela. Não só da parte da sedução, mas também ele vai roubar ela ou induzir ela a roubar. É alguma coisa desse tipo. E tá dando pra ouvir aí direitinho? Acho que deu uma queda na conexão aqui. Tá, dando para ouvir. Beleza. E aí o conto é sobre isso. É a relação desses dois rapazes. E aí, entre eles, essa dinâmica de se aproveitar das outras pessoas. É esquisito porque é totalmente novo, não tinha um conto sobre esse tipo de personagem, assim, meio mau caráter, sabe? Meio moralmente esquisito, com a moral meio torta. Não desse jeito, teve aquela questão dos padres e tal, que ficou meio implícita, mas nesse sentido ainda não tinha tido um conto nessa proposta, e eu achei muito massa, achei diferente de todos os outros, eu gostei muito, eu achei muito legal mesmo. Esquisito, porque no final ele é estranho, mesmo assim, o clima é meio estranho, sei lá, mas eu achei legal. Gostei muito, mas ele é esquisito, estranho. É, mas é no bom sentido, sabe? Então É, esse, também. não é, Meire, você disse o É. quê? Assim, eu também achei esquisito, estranho, do começo ao É, final, né? pode Assim, é crer. um mistério muito grande. Ele traz muito recurso descritivo, né, em Aham, toda a narrativa, mas ao mesmo tempo ele deixa muita coisa sem ser dita, deixa muita coisa para a gente colocar, para a gente subentender, né? aham, O final super, assim, um final fantástico, brusco, né, inesperado e que deixa aham, você, poxa, e esse brilho é o quê, né? aham. Assim, eu percebo esses dois galantes como dois canastrões, né? Dois Sim, gabolas também, que a gente, na nossa linguagem é, atual, né? total. E que é como se aquela coisa da disputa, né? De ver a mulher ó, vai lá e ver se você pega aquela mulher. Tem até uma frase que diz assim, não, eu só vou olhar, ela não vou comer, Uhum, né? Na verdade, eu achei isso fantástico, porque Joyce, ele tem a partir daquela coisa de trazer os meninos, as crianças e trazer os padres, sim, mas em todo momento tem uma sensualidade, né? Tem uma sexualidade imbuída aí. E é, nesse conto ela está bem aflorada, né? Assim, então ele sim, traz palavras, ele já não dosa mais do que ele diz, né? Tipo, eu vou só olhar, não vou comer ela não, né? Ele diz essas aham. palavras assim, mais ou menos. Então, é bem para maiores de 18 anos, sabe? A linguagem, ele dá uma mudada na Dá uma linguagem, pesada, né? legal. Né? É, dá uma pesada sim. É Dá Então, verdade. sim. aí vejam só o que eu estou comentando sobre. Estão me ouvindo? Sim. Sim, Sobre a continuidade dos textos. Apesar de eu não ter lido esse ainda, o que vocês estão colocando é que a gente tem a história do amadurecimento do narrador, do menino, Uhum, uhum, né? Então a gente sai lá da infânciazinha, depois ele já tá maiorzinho, as primeiras paixões e não sei o quê, sempre envolvendo os aspectos sensuais, né? Então, assim, a cronologia desse narrador, ela é gradativa, ela tem uma linearidade, é verdade. né? Ela, de novo, ela pode ser lida em separado, mas a gente consegue ver esse crescente. Sim, faz sentido isso, Podia ser um romance. total.
Eu gosto porque essa questão de amadurecimento, ela está presente não só na unidade de cada conto, como ela está presente no todo, entre os contos. E é uma perspectiva muito massa de olhar o livro de cima, assim, sabe? Que é a ideia de você ler na sequência, né? Não ler. Eu sei que eu li em algum canto, acho que foi acho que na internet mesmo, não vou lembrar exatamente onde foi, que esse texto é um dos que o próprio Joyce mais gostava. Ele, não só com o Dublinenses, mas com outros livros também, mas o Dublinenses porque foi assim um dos primeiros, mas o Dublinenses, não só o Ulisses, mas também o Dublinenses teve problemas para ser publicado por causa de uma questão moral, assim, o livro ser acusado de tendências a ter linguagem muito pesada. E não é nem linguagem, é mais assim, temática mesmo. Porque você está falando de questões de sexualidade completamente assim, fora da curva. Que são caras que estão se aproveitando de mulheres, então não é nada tipo moralmente ok. E tipo, mesmo assim o livro acabou passando, e ele, o conto no caso, porque um dos primeiros caras que foi publicar o Dublinenses, ele implicou com esse conto, porque ele achou muito pesado e muito assim meio obsceno talvez. E aí esse conto não deveria ter entrado, mas por insistência do próprio Joyce, no lugar onde eu li, eu não sei se isso procede, mas no lugar onde eu li dizia que ele disse, não, olha, esse conto vai ter que entrar. Eu posso tirar aí uns 4 outros se você quiser, mas esse conto tem que entrar. Então, tipo, ele é bem importante pro Joyce. E eu acho que eu posso. O É, livro todo teve dificuldade de publicação? teve sim, teve. Ele teve dificuldade de publicação. Ele foi publicado, ele só conseguiu ser publicado, eu acho que em Londres, se eu não me engano, apesar de Joyce não estar mais nem na Irlanda, mas ele acabou sendo publicado em Londres, o que para ele não era assim a melhor Não era coisa o do objetivo. mundo, não era o objetivo, mas já que tinha que ser, tipo, acabou sendo. Provavelmente também, além da questão da sexualidade, deve ter alguma relação também com os aspectos religiosos, né? Sim, Que ele sim, sempre associa os dois temas, sim, total, total. né? Então, como e aí tanto a Irlanda, né? O Reino Unido como um todo é muito, né? É muito religioso. Tem essa questão da religião muito forte. E Uhum. aí, né, naquele período, era pior ainda, né? Sim, sim. Muito mais E absurdo. dá para ver, eu acho que nesse conto, especialmente em relação aos anteriores, eu senti mais essa presença assim de um certo comentário que fica muito nas entrelinhas, mas um comentário político de certa crítica aos ingleses e à Inglaterra, né? Então, de alguma forma, dá para sentir algum ressentimento que eu acho que vem do fato de ele ser irlandês em relação à Inglaterra. Tem até uma nota de rodapé que fala, ele omite justamente o título de uma organização, agora eu não lembro exatamente o que era, mas ele omite parte do título que se refere à coroa inglesa. Então, Sim, é o essa Royal. sugestão de um certo ressentimento político, né? Ele tira o Royal, se eu não me engano. É verdade. É, E é massa porque eu tenho a impressão que esse conto especificamente tem uma importância para o Joyce, porque por causa dessa questão experimental. Eu acho. Porque experimental no sentido de que tipo era como se estivesse ensaiando para algo que viria a ser outras coisas no futuro. Estava de fato experimentando. Então eu acho que assim, esse conto ele tem questões, por exemplo, dessa paisagem urbana muito forte. Ele é um conto que se passa totalmente andando. Os personagens estão se movimentando o tempo inteiro. Isso é fascinante, porque isso é o que acontece no Ulisses o tempo inteiro. Isso é o Ulisses o tempo inteiro. O personagem está sempre de um lado para o outro. Ele só para em alguns momentos, mas ele está sempre indo de um lugar para o outro. Então tem uma noção, aquilo que eu falei antes de formalidade, muito interessante, porque ele tem uma consciência de tempo e de espaço muito intensa.
Então a gente sabe que hora o que está acontecendo está acontecendo. E a gente sabe aonde está acontecendo. E é massa. Uma das coisas que mais me pegou nesse conto foi essa questão espacial. Porque você vê o que acontece muito claramente. Tipo assim, isso é muito importante para o Joyce, a questão do espaço. Tem aquela velha anedota que ele fala que isso, eu já vi pessoas que estudam de verdade a fundo, o cara dizer que isso ele realmente diz, que é o negócio lá da reconstrução de Dublin. Que se Dublin fosse destruída por um desastre natural, daria para reconstruir a partir da obra dele. Então, tipo, Uau. porque tem muito detalhe. Então é Uhum. massa, porque você vê que o personagem, eles se encontram em rua tal. E aí ele sai para encontrar a moça em rua tal. Encontra a menina na rua tal, o outro personagem sai pela mesma rua voltando para que depois eles se encontrem em uma terceira rua. E aí eles se encontram lá e tipo assim, tudo se encaixa muito direitinho assim, muito encaixado do ponto de vista espacial mesmo. Eu achei isso fascinante. Jorge, eu também tive essa percepção sua, mesma forma. Ele é como se ele nos guiasse por Dublin, né? Exato, exatamente. Colocando os nomes das ruas, tipo, ele fala até das pessoas no dia de domingo, o que é que as pessoas estão fazendo, o Sim. cheiro das coisas, sabe, assim, as cores. Então, essa descrição cultural é massa demais. Eu também tive essa percepção, achei fantástico isso, fantástico. É uma paisagem assim, meio que coisa urbana mesmo, né? Parece que tá É. ali na cidade, no movimento da cidade. Isso é muito massa. E também tem uma questão assim, muito. É como se fosse essa parte dos personagens que você falou, é tipo, os dois caras que estão sendo os dois galantes, né? Os dois personagens do conto, eles estão no meio de outras pessoas. Então, tipo assim, a gente tá focando neles, mas poderia muito bem, tipo assim, imagina que seja uma câmera, né? Então a gente poderia muito bem virar assim, já pegar a história de outra pessoa e seguir dali. Porque tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Várias pessoas, muita gente passando, multidão, ele usa o termo multidão, eu acho. E aí é muita gente passando e tal, e aquilo tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. É aquele velha dinâmica do mostrar e não contar. Mostrar e não contar, é show not tell. É um negócio É assim. mostrar e não contar. E tipo, ele tá mostrando. É como. A impressão que eu tenho, e esse conto é meio cinematográfico também, não sei se dá pra dizer isso, mas tipo, a impressão que eu tenho é que a gente tem ali um narrador, que é basicamente uma câmera, em cima desses dois personagens, e pronto. E ninguém me explica mais nada, e você vai acompanhar a história a partir do que está acontecendo e se vire para entender. Isso me lembrou um filme, que eu não sei se vocês já viram, eu queria até deixar a indicação aqui, chama Cópia Fiel. Já viram esse filme já? Hum. É um filme com aquela Juliette Binoche, Sim, que é ela, mas não a deusa absoluta de tudo que eu já assisti de filme na minha vida. Então, tipo, ela é Juliette Binoche. Então, tipo, esse filme é muito simples a história. É muito simples. Ele fala de muita coisa. Fala de falsificação de arte. Fala sobre essa dinâmica de falso e verdadeiro. Qual é a relação do falso com o verdadeiro. Qual é o valor do falso em relação ao verdadeiro. Fala muito sobre isso em termos de tema, na superfície. Mas assim, se Como é o você nome do aprofunda, filme? Cópia De novo? Fiel. E aí, se você aprofunda um pouco mais, ele lida com essas questões de falsidade e coisas verdadeiras, até no nível dos afetos e do humano mesmo. E aí, o que é que eu me lembrei nesse filme? Não é tipo assim, o que está acontecendo, é o procedimento. Esse filme, ele não explica nada para você. Mas ele não é aquele filme esquisito que você tem que quebrar a cabeça, tipo Inception, para entender. Inception, Interestelar, essas coisas. Não, não é isso. Ele é simplesmente, você imagina essa situação. Imagina o seu vizinho, por exemplo, ou a pessoa que mora na sua frente. Imagina que você bota uma câmera na frente desse cidadão e acompanha a vida dele.
vai ter coisas que, assim, a situação não vai lhe explicar. Mas você vai entender alguma coisa e vai pegar outra. Esse filme ele tem mais ou menos essa pegada. Então você tem ali uma mulher que ela trabalha com... Ela mexe com essa questão de arte, de falsificação e tudo. Acho que ela é professora. E aí tem esse sujeito que aparece, ele é professor. E aí tem uma dinâmica entre eles que você não sabe muito no início do filme. Depois o filme vai passando, você vai entendendo melhor. Você não sabe muito bem o que é que está acontecendo. Se eles estão se conhecendo agora, se eles já se conhecem. Porque seria assim que aconteceria se você olhasse a vida de dois estranhos, tipo, sem a intervenção de um narrador que sabe de tudo. Então aqui é bem mais ou menos o que está acontecendo também. Porque ele não diz, olha, esses dois cidadãos, eles são dois salafrários que estão tentando enganar mulheres pobres para roubar delas. Ele não vai dizer isso. Mas a gente vai entendendo aos pouquinhos, pelos comentários, pela dinâmica do diálogo entre eles, que também é fascinante. A forma como eles conversam entre si, tipo, olha, ela é assim, 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 eu posso ver ela? Aí o outro fala, não, como assim você pode ver? Você está de olho nela também, é? Aí você já percebe o que é que eles estão meio que conversando a respeito. E ele fala, será que você vai conseguir? Aí, não, eu consigo, ela é fácil, um negócio assim. Porque ela é uma empregadinha, ele usa o termo empregadinha. Então, tipo assim, são dois caras completamente... Tipo assim, o chamado... como é que eu posso dizer? Tem um nomezinho pra isso. Não é um cafajeste, sabe? Assim, nas antigas o povo falava um cafajeste, o cara que engana a mulher, seduz a mulher e depois vai embora. É esse cara. E tipo, você só vai perceber isso no fluxo do que está acontecendo. Porque ninguém vai parar para lhe dizer. Mas não é que ninguém vai parar para lhe dizer porque não quer. É porque não precisa. A história está acontecendo. Ela vai Olá. seguindo o fluxo dela. Isso é muito massa. Mas sabe, essa coisa que você falou sobre os procedimentos, Jorge, e aí em outros encontros eu também me veio isso à mente, mas eu nem cheguei a comentar, mas aí me voltou agora. Que eu acho que acaba sendo muito europeu até essa lógica dessa descrição muito minuciosa dos ambientes, do passo a passo, inglês principalmente, assim. E aí a minha comparação muito clara nisso é em relação ao Tolkien e ao George Martin, por exemplo. Então, eu amei ler, foi uma experiência maravilhosa para mim ler O Senhor dos Anéis, que é uma pegada completamente diferente da Guerra dos Tronos, né, das Crônicas de Gelo e Fogo. Mas e muitas das reclamações do Senhor dos Anéis é justamente dessa minúcia, dos detalhes, dos ambientes que você consegue visualizar, que ele te mostra, ele não conta tudo. Exato. Também consegue espaços, e Joyce faz isso no ambiente, fez isso no velório, fez isso no menino indo lá para feirinha, né? A história do casaco, enfim, ele faz com que a gente visualize as coisas sem contar, e me remeteu demais ao que o Tolkien faz também no Senhor dos Anéis, né? E que é muito criticado porque não tem muita paciência com as descrições. E aí, talvez isso também seja uma das coisas que assusta as pessoas em Ulisses também. É possível. Por ser só, é um dia só. O que ele vai falar tanto daquela ruma de coisa em um dia? É uma ruma de coisa que acontece na nossa vida em um dia, gente. E aí, como você falou, se você botar uma câmera no nosso cotidiano, o povo assiste Big Brother. Tá assistindo o quê? Diga aí, você tá vendo o quê? Eu vivo dizendo, eu brinco às vezes com... Nada e tudo. Eu brinco às vezes com o pessoal que o Big Brother ele é uma das ideias mais maravilhosas que alguém já teve. Mas a execução é que é uma merda. Porque, tipo, se você... na minha opinião, deveria ser assim. Você pega uma casa, e aí qualquer casa, é irrelevante. E aí coloca um pessoal lá, liga as câmeras, tranca e vai embora. E deixa lá. E pronto, esse programa seria massa. Esse programa seria massa. Porque assim, encarrega, né? Porque assim, caos,
total. Primeiro que não ia durar ali não ia durar um dia sem ter uma morte, um negócio assim. Então, tipo, é destruição total. Esse programa seria massa. Jorge, ele tá pensando na coisa mais jogos vorazes, outro tipo de pegada, né? Já. Tipo isso, Gabriela, mas é porque ele tá tipo um Anjo colocando o fato Exterminador, de essas você coisas, sabe? não ter regras. Então, é bem estilo, bem jogos vorazes. Mas eu preciso confessar pra vocês. Gente, eu nunca assisti um Big Brother, assim. Assim. Eu tenho amigos que me. Mas não por nada, é porque eu não gosto de reality show. Pra não dizer que eu nunca gostei de nenhum, eu só gostava de assistir aquele das Kardashians, que era curtinho Aham. e tal, aquele lá eu gostava. Mas, tipo assim, de comida, não tenho paciência. Aí ela é bem assim, bem. Você não tem Talvez nada esse pra sem fazer. regras fosse mais interessante, porque com certeza ia morrer gente logo no primeiro dia. É massa, porque, tipo assim, a ideia da câmera é muito massa, porque é tipo assim, como a gente tava falando, com em relação ao filme, em relação ao conto também, é tipo, é Em você relação se às vidas hoje, colocar como um narrador, porque a câmera narra como qualquer outra coisa, né? Se colocar como um narrador e intervir o mínimo possível, porque na realidade ninguém intervém. É sim. como se fosse um tipo de realismo que ele faz aqui nos diálogos. Ó, uma parte aqui que eu separei. Tá aqui, logo na terceira página, que ele fala assim. Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu vou ler o que tem um pouquinho antes do diálogo, só para dar um contexto. Ele diz assim: a gente foi até Donnybrook e eu levei a moça para um campo vazio lá. Ela me disse que tinha saído com um leiteiro. Tudo bem, meu chapa. Cigarrinho toda noite que ela me trazia e pagava o bonde de ida e volta. A moça pagava. E uma noite ela me trouxe 2 charutões dos bons mesmo. Ah, papa fina, coisa e tal. Que nem o velho fumava. Eu fiquei com medo, meu chapa, que ela fosse engravidar. Mas ela entende do riscado. Aí vem o diálogo, né? Vai ver, ela acha que você vai casar com ela, desse Linehan. Eu disse pra ela que eu estava desempregado. E aí, tipo, o que eu gosto nisso aqui é que, tipo, ele não falou em nenhum momento, olha, ela tá roubando do patrão pra dar a ele. Ela é uma pessoa que provavelmente tá completamente iludida com esse cara. Tá completamente, tipo assim, manipulada por ele. Porque, mais uma vez, ó, ele insiste em dizer que ela é uma empregadinha. E aí tem a marcação social aqui, de tipo, ele é um desempregado, um pé rapado que não tem nada na vida, E ele tá não tem um reclamando porque ela emprego, é uma empregadinha. mas ela é uma empregadinha. Tipo, ele nem isso é. Mas ele coloca ela como, tipo assim, uma empregadinha, eu posso manipular ela com muita facilidade. Ele manipulou ela para que ela roubasse do patrão para ele. Isso aqui é o que a gente. Aí eu volto para a questão da câmera. É como se a gente estivesse olhando. Não vai ter ninguém dizendo, olha, ela roubou do patrão, porque por causa da influência, roubou os charutos. Provavelmente ele estava se encontrando com ela na casa do patrão, porque ele fala de tipo, coisa fina, que nem o. Dá essa impressão que, tipo, O velho deve ser o o patrão, né? patrão, exato. E ela estava roubando, ou permitindo que ele roubasse, por causa dessa manipulação. E eles são assim bem jocosos, sabe? Do jeito que eles falam dela. É tipo assim, são dois debochando. O cara tá debochando dela. Uhum. Essa parte que ele diz que vai ver, ela acha que você vai casar com ela. Tipo, como se estivesse debochando. Como não? Está debochando, né? Sim. Ela não sabe o meu nome. Eu que não era bobo de dizer pra ela. Mas ela acha que eu sou classudo, coisa e tal. Sabe? Então, tipo, é um personagem. Picareta. Esse é um cara completamente, tipo, moralmente torto, total. E segue, e isso tá dado, assim, é o que ele é e pronto. Isso não vai ser analisado nem nada, é o que é. E você vê que aqui, só desse trecho que você falou, tem uma notinha de rodapé. A Eveline, a mesma Eveline, É, é. Tá vendo a atmosfera comum, né?
Você vê, a impressão que dá é que quando eles estão passando assim, pode muito bem vir outro personagem de outro conto e passar por eles assim Exato. na rua. A impressão que dá é essa, né? E ele fala que outros personagens aqui voltam no Ulisses. Esses personagens reaparecem no Ulisses. O que me deixou muito empolgado para ler o Ulisses e procurar esses caras, sabe? Tipo, o que é que está Exato. acontecendo com eles. Fulaninho, que tava não É, sei aonde. exato. Dá essa empolgação de fazer isso, sabe? E aí, ó, ele, o conto, deixa eu ver. Ele tem esses diálogos em vários momentos. É um dos pontos altos da narrativa são esses diálogos. Ele diz assim, ó, deixa eu ver aqui. Cadê? Na página 61, ele fala assim: observava sério a passagem da teia cinzenta do crepúsculo por sobre a face dela. Finalmente disse: ora, ora, diz uma coisa, Corley. Acho que você vai dar um jeito de fechar tudo direitinho, né? Corley fechou um olho expressivamente como resposta. E ela está disposta? Perguntou Linhan dubiamente. Com as mulheres nunca se sabe. Ela é tranquila, disse Corley. Eu sei me virar com ela, meu chapa. Ela está meio vidrada em mim. Então, tipo, é o mesmo padrão de comportamento que ele estava falando anterior, lembra? Tipo, a Sim. empregadinha estava completamente vidrada nele, então eu vou manipular ela para tirar vantagem. A vantagem dos charutos, a vantagem de Mas aí você vê o tipo, quanto ter isso é acesso a retrato coisas que nem o patrão tinha, sem diga. isso é tão retrato da humanidade, eu acho que é isso que também faz Joyce e clássicos serem clássicos, porque a gente olha aqui ao redor da gente, não é muito difícil, acho que todo mundo lembra aqui de hoje ou de ontem, pessoas que estão falando de outras, mas que elas não são o que elas estão criticando. Aham. Tipo, seja de coisas estéticas ou de posições sociais, ou, sabe, dizer, ah, mas fulaninho, não sei o quê, mete em tu, cara pálida. Aham. Total. Total. Por isso que o cara é clássico, né? Por isso que a gente É. tá aqui com ele. Jorge, uma coisa que também me chamou muito a atenção foi a dinâmica entre os dois, né? Dessa amizade. Eu acho bem interessante que desde o começo fica bem claro, até pela forma como ele descreve assim espacialmente, né? A forma como os dois andam na rua, que em comparação com o Corley, né? Corley, o nome do É. Oliver, ele acaba sendo bastante submisso. Isso tem muito a ver com essa perspectiva do parasita, né? E aí, quando o outro sai de cena, ele imediatamente se torna extremamente melancólico e É. começa a, enfim, se sentir bem em ruas escuras. Então, é uma coisa bem, bem mais sombria, que sugere mesmo essa necessidade constante da presença do outro e esse puxa-saquismo mesmo, né? Que ele recorrentemente demonstra, assim. Então, ele está o tempo todo levantando o amigo, né? De alguma forma exaltando suas qualidades, exaltando essa conquista que ele teve, e em comparação ele se vê pobre, né? E sem nenhuma mulher. Então É verdade. também tem essa dinâmica assim do galante bem sucedido e o galante mal sucedido, que acaba sendo parasita dessas emoções do outro também. E isso é muito massa mesmo. É muito massa olhar por esse lado, porque tipo, o próprio texto dá uma importância muito grande para o diálogo entre eles dois. Tipo, ao diálogo que eu digo assim, o diálogo de valores, né? De o que cada coisa representa para cada um. E aí eu me lembrei de um trecho aqui que eu separei desse comentário que a Gabriela fez, que diz assim, no início da 62, ele fala, uma aura de sarcasmo aliviava o servilismo de sua atitude. Não é isso aí? Para se salvar, ele tinha o costume de deixar sua adulação aberta para ser interpretada como zombaria. Eu achei isso fascinante, cara, sério. É tipo assim, é aquela que isso vocês já devem ter visto ou mesmo feito isso na vida de vocês, que é você ter aquela pessoa que é insuportável, que tá perto de você, ela tá falando e falando e falando e falando, e aí você fica assim, realmente, total. E só que você tá, tipo assim, incomodado com alguma coisa que a pessoa tá fazendo,
na sua cabeça, o seu comentário pode muito bem ser tirando onda com aquela pessoa, na cara dela, e ela não vê porque ela está muito ocupada em inflar o próprio discurso dela, que é o que esse cara faz o tempo inteiro. Você vê, não, ela tá louca por mim, eu dou conta demais. E o outro ali, tipo, pô, não tem nada a ver com o que você tá dizendo. Mas esse nada a ver com o que você tá dizendo tá meio que disfarçado de adulação, porque eu acho que ele próprio não tem noção de onde começa a adulação, onde termina a adulação e onde começa a zombaria. Porque como Brasil Gabriela disse, 2022. tipo, quando sai, o cara sai, ele vira um cara totalmente fraco, assim, sabe? Socialmente fraco, ele fica melancólico, ele fica triste. E fica na ansiedade do cara voltar pra dizer se, tipo, ó, deu certo. Fiz o que eu queria fazer. Que ele não diz o que é, mas a gente sabe o que é. E, tipo, aí ele fica rodando na cidade. Vagando, andando pelas ruas, assim, meio que Perdido. exato, perdido, porque não tem ali o contraponto dele, né? O amigo ou o contraponto de valor dele, né? Para que ele se sinta bem ou mal em relação a alguém. E esses dois em relação à menina, ou a menina da vez, pelo menos. Né? E aí esse vazio ele usa para criticar a menina. Aham, E, na verdade, ele transfere para ela, né? sim. E tem, É como se sim, ela não é nada, ela é só uma empregadinha, mas ela é mais do que eu. exato. E tem também uma questão interessante, voltando para a questão, para o ponto que Gabriela falou do comentário, que aí já é um comentário não do ponto de vista da mulher, porque aqui eu acho que em nenhum momento a mulher fala, né? Não tem a fala de nenhuma mulher, mas tem um comentário muito sutil que muito, de forma muito assim, como é que eu posso dizer, engenhosa, ele consegue comentar a situação social da mulher pelo ponto de vista e pelo diálogo dos caras. Que é quando ele fala assim, ó. Cadê? Umedeceu o lábio. Na 62 ainda. Umedeceu o lábio superior, passando a língua por ele. A reminiscência lhe pôs um brilho nos olhos. Também encarou o disco pálido da lua, agora quase velada, e pareceu meditar. Aí ele diz assim: ela era bem decente. Ele disse pesaroso. Ficou em silêncio de novo e então acrescentou: está na vida agora. Eu vi ela passando pela Earl Street de noite num carro com dois camaradas. Aí o cara disse, Linehan fala, acho que foi obra tua. Acho que isso foi obra tua. Aí, eu não fui o primeiro, disse Corley filosoficamente. Dessa vez Linehan se inclinava a descrer, sacudiu a cabeça para frente e para trás e sorriu. Você sabe que não me enrola, Corley. Juro por Deus, disse Corley. Pois não foi ela mesma que me disse? Linehan fez um gesto trágico. Traidorzinho ordinário, ele disse. Então, tipo, o que foi que aconteceu? Ele disse que a menina era bem decente, provavelmente uma moça, né? Uma menina muito jovem. E ele teve esse processo de sedução que levou a menina até se tornar uma prostituta. Então, tipo, aí o cara fala, não, isso foi culpa sua. Ele disse, eu não fui o primeiro. Então, tipo, é como se fosse assim, eles dois estão conversando a partir dos valores deles, só que a gente percebe o comentário de tipo, olha até onde isso vai. Para a mulher, no caso. Pois é. Porque ela foi ela teve o arco dela todinho contado aqui só nessas duas palavrinhas, da mulher, no caso. Que nem tem voz, em momento algum, não vai falar nada, nenhum aqui. Então, tipo, é bem assim, característico do... É muito engenhoso, eu diria. Você percebeu o arco dessa mulher, que é só mencionada, ela nem nome tem. E você percebe tudo o que acontece com ela só nesse diálogozinho aqui, de duas, três falas. Isso é muito massa mesmo. De novo, né? Assim, ele faz o julgamento dela, Uhum. né? Transfere para ela as frustrações dele e não assume responsabilidade. Aí volta a questão da responsabilidade de todos os contos, né? Sim, sim. Não há um assumir de responsabilidade de absolutamente nada do que acontece. É sempre alguém,
o mundo que conspira, algo que me levou a isso, Não fui né? eu, né? Não fui o É primeiro. que eu volto a dizer, eu entendo isso, essa coisa da culpa, muito dos aspectos religiosos, Uhum. né? Muito Ei, dos... gente, e o interessante, desculpa, você ia falar ainda, Elida? Não, pode falar, Meire. É que eu percebo aí nessa narrativa o apagamento da mulher, né? O apagamento da figura feminina, mas que ao mesmo tempo isso é quando nem o nome dela é tocado, mas as ações que ela faz, as coisas pelas quais ela passa, demonstra muita força e em contrapartida demonstra a fraqueza dos caras, Uhum. né? Principalmente do que se diz mais isso, mais aquilo, aquele que é o aspecto, tem a aparência de Dom Juan, né? A mulher, ela sofre esse apagamento, mas ao mesmo tempo que esse homem, ele torna-se fraco, a mulher torna-se forte. Sim. Achei isso interessante. Isso no total nas entrelinhas, né? Porque a gente pega através de um comentário de um cara com o outro sobre um negócio que não tem nada, mas a gente pega ali toda essa dinâmica que ele está falando. Fica bem evidente, né? Fica muito marcado. Mais uma vez, mostrando sem dizer. Exatamente, é isso aí, mostrando sem dizer. E eu acho que o procedimento do conto também ele é muito genial, assim, porque ao mesmo tempo em que a gente consegue perfeitamente condenar a conduta deles, então a narrativa ela se estabelece de uma forma que fica evidente que o que eles estão fazendo é errado e que isso leva realmente à ruína de certas pessoas, à ruína das mulheres com as quais eles se envolvem. Ao mesmo tempo, o conto também não se previne de algum modo tratar da humanidade dessas personagens, né? Então tem, principalmente nessa parte em que esse personagem ele fica sozinho e o outro vai embora, a gente vê ali também um certo anseio por uma vida que saia também dessa dinâmica de ter que enrolar as pessoas e não ter acesso a trabalho, não ter acesso a uma casa sua. Então, ele tem os desejos dele, que de nenhuma forma torna ok o que ele faz, né, com as mulheres. Enfim, a conduta deles não pode ser justificada, mas, ao mesmo tempo, esse narrador ele tem essa preocupação também de demonstrar essa fraqueza, essa vulnerabilidade da personagem, que é uma personagem predatória, né, de alguma forma, uma personagem que está fazendo mal ao outro, mesmo que não naquele momento, a gente entende que ele já fez o mal a outras mulheres em outras oportunidades. Pode crer. Isso é massa porque tem aí, volta pra. Eu marquei também essa parte. Assim, a parte que eu acho que é mais ou menos a parte que você tá falando. Uhum. Que ele fala aqui do. Marquei aqui, tem essa parte aqui, né? Que ele diz: essa visão fez com que se sentisse agudamente a própria pobreza de bolso e de espírito. Sim. Quer dizer, ele é um Eu marquei também. é um fundo do poço, assim, tipo, ele é um cara completamente tipo, tem uma moral completamente no lixo, mas em compensação ele tem consciência de que ele não é só pobre financeiramente, como também de espírito. Tem uma noção de sensibilidade, de consciência, e ele diz assim: estava cansado de ficar de bobeira, de não ter onde cair morto, de planos e de intrigas. Ia fazer 31 em novembro. Será que nunca ia conseguir um emprego de verdade? Será que nunca ia ter sua casa própria? Ficou pensando como seria agradável poder sentar ao lado da lareira quentinha na frente de um bom jantar. Então, tipo, tem essa questão de você perceber a humanidade do cara, mesmo sendo ele entre aspas, o vilão da história, né? Então, tipo, muito massa mesmo. Porque dá Inclusive, desculpa, Jorge. Não, tudo bem. Só pra dizer que dá uma profundidade a mais até, né? Sim, e eu acho que é uma característica dessa personagem, é a autopercepção, porque desde o começo a gente entende que ele é esse, entre aspas, parasita, né? Então,
Ele vive a vida bebendo a bebida do outro, conseguindo entrar nas rodadas ali de cerveja, adulando as pessoas com as quais ele tá, mas ele faz isso de uma forma limítrofe, né? Ele não fica ridículo fazendo isso. Então ele vai só até certo ponto e ele sabe que para além disso, se ele continuar elogiando, a pessoa pode taxá-lo, ele virar literalmente o chato, né? Então aquela pessoa que ninguém quer estar perto. Então ele consegue manter relações sociais benéficas para ele mesmo ainda, e ele tem essa autopercepção de se reconhecer, né? De reconhecer o que ele faz e quem ele é, e que, enfim, na prática isso é inviável de manter a longo prazo. Então, Exato. ele tem uma esperteza que eu acho que vai muito também dessa caracterização como galante, como aquele que explora a outra, né, que explora as mulheres de alguma forma. Então ele tem uma autopercepção que talvez a outra personagem que faz o mesmo não tem. Que eu acho que ele já tem um ego tão gigante que ele não consegue se enxergar como ele realmente é, enquanto essa personagem tem alguma coisa de... Não diria humildade, mas tem alguma coisa de autopercepção mesmo que faz com que ele perceba o buraco em que ele está, né? Então ele sabe exatamente onde ele está. É verdade. É verdade. Eu gosto disso porque você valoriza, enriquece a personagem, né? Dentro de uma história que já tá cheia de dinâmicas, assim, de entrelinhas e tudo. Fica tudo mais incrível. Teve um detalhe que eu só vim perceber quando eu terminei, que eu achei engraçado até. Que é, tipo, eu li todo e aí eu voltei só pra ver o que é que eu tinha grifado e tal. Não li de novo, mas só pra ver o que é que eu tinha comentado, anotado. E aí eu vi essa nota aqui. Deixa eu ver qual é a nota especificamente. Tá aqui, na página 61. Ele diz sobre a pronúncia do nome do Corley. Ele diz assim, deixa eu ver. A implicação é que ele como... Não, esse aqui é o primeiro. Pronunciando Horley. Que soa como Horley. Parece ligado à palavra whore, prostituta. Uhum. Então, tipo, o nome do cara é Corley. Mas ele fala Horley. Horley. Então, tipo, é como se ele próprio fosse o whore da história, né? Que ele, ironicamente, acabou, tipo assim, as ações dele acabou levando a mulher a se tornar uma prostituta. E ele próprio é caracterizado com o nome prostituta. Então, tipo, achei isso meio assim irônico, né? Porque, tipo, como se fosse, olha, você criou isso, mas olha, meio que olha pro próprio umbigo, né? Olha o que é que você vive, como é que você vive para você estar fazendo as críticas que você faz. Tipo, ela é da vida hoje. Como se ele não fizesse exatamente a mesma coisa, só que de uma forma desonesta. Então, tipo, é muito interessante, cara. É uns detalhezinhos assim, né? Que você vê e fica, cara, que massa. Não fazia a menor ideia de que Corley fosse dar a ideia de Horley. Horley. Que tipo, a literatura do Joyce é cheia disso para todo lado, assim. Desses trocadilhos. E isso desde lá do Receita Privada, né? Que a gente comentou também. Desses trocadilhos que você esconde um valor aqui e outro na forma de você pronunciar uma palavra. Isso tá no detalhe. Tá totalmente no detalhe. O Outra... detalhe que ele mostra, mas ele não conta. Exato. Sim, só um parênteses. O Google já tá batendo na porta aqui, certo? Então, caso dê um... a gente volta pra... Tipo... A gente já comentou boa parte do conto, mas assim, só pra não sair de supetão, certo? Então, eu gosto... Outra coisa que eu achei muito interessante além da dinâmica dos personagens, além da questão do diálogo entre eles, diálogo de valores, né? Teve outra questão também que foi... Tem uma cena, especificamente, que ela combina muito bem duas temáticas muito caras para o Joyce, que é a ideia da paisagem urbana, moderna, né? E também a presença da música. E tem essa cena aqui que eles
Deixa eu ver. Acho que é na hora que eles se separam, se eu não me engano. Os dois rapazes subiam a rua sem conversar, seguidos pela música lamuriosa. E ele vai contar que tem uma pessoa tocando uma harpa no meio da rua. E tipo, isso compõe a atmosfera do conto de uma forma tão massa. Eu achei tão assim legal, sabe? Muito deixa aquela ideia que Meire falou lá no início de tipo, olha, parece que ele tá contando até os cheiros, inclusive os sons, né? E aí você vê mais claramente ainda o que é que tá acontecendo, dá para sentir assim muito mais próximo o que tá se passando. Eu achei muito, muito massa. Acho que a Elida caiu. Eu também achei esse trecho muito, muito bonito, assim. E eu acho que é um desses trechos em que fica também essa sugestão de uma perspectiva mais política, né? Porque a nota de rodapé fala pra gente que você tem um clube inglês e a harpa como simbolizando, né, a Irlanda e esses olhos dos estranhos que a cansam, né? Como se os irlandeses estivessem realmente primeiro, a personificação dessa harpa e a ideia de que os irlandeses podem ser representados por esse cansaço, né? Esse cansaço por essa vigilância constante que vem da invasão da Inglaterra, né? Na Irlanda. Então é bem interessante também esse trecho nesse sentido. Massa. Uma coisa que eu acho interessante é que tipo, a gente lê um conto desse e não fica tão escandalizado, né? Como porque Mas aí o tempo, né, amigo? exato, é isso. Esse De é o ponto. novo, né? Lembra que a gente falou lá nos primeiros quando o menino era novinho, que a gente tinha uma visão de adulto para uma criança, contando que tinham coisas que Exato. escandalizariam uma criança, né? Esse é o Então, ponto. o apelo sexual de hoje Exato. bota isso aqui no uma É coisa um, boba. é, é um exercício muito legal de se fazer. Você Eu pensar, acho. cara, o que é que escandalizava esse pessoal nessa época, né? Porque, tipo, hoje a gente tem uma visão assim. Uma visão não, mas uma instrumentalização mais gráfica para chocar. Mas não é tão diferente assim, não. Eu acho. Porque, tipo, é mais questão de tipo de instrumentação mesmo. Hoje em É, dia, eu, pra chocar, eu, um conto desse teria que estar cheio de palavrão, primeiro. uhum. Teria que estar cheio de cenas de sexo explícitas, assim, tipo, gráficas mesmo. Mas aqui tem tudo. Não, O que tá acontecendo tá eu, tudo eu aqui. acho que eu acho que o grande peso do tempo de Joyce está na relação com a igreja, ou Sim, as tem isso igrejas, também. né? E aí, além da instrumentalização e da disseminação em massa que a gente tem hoje, tipo assim, o perfume que a Anitta lançou depois de fazer a tatuagem no ânus, né? Ao vivo a tatuagem, né? Então aí depois aí tava todo mundo falando, né, do ânus, da tatuagem no ânus, e aí, ok. E aí que o Joyce tá falando aqui, mas aí é que tá. Hoje a gente não tem mais o peso da igreja que tinha É. nesse período. Então, você falar que você filmar fazendo uma tatuagem no ânus é ok, Uhum. A gente não tem mais né? a mesma, digamos assim, sensibilidade subversiva. Para Não. ser subversivo hoje dá mais É mais trabalho, eu acho. difícil. Mais É, trabalho. é muito mais difícil. É aquela pegada do Madame Bovary, né? Que Sim. você vê que o Madame Bovary é um romance que tem, tem um pé na sexualidade muito forte. E, no entanto, ele não é assim. Apesar de ser chocante, fazendo esse exercício de olhar na época, extremamente chocante, ele não é assim tão explícito, Mas explícito, eu vou explícito. pegar a fala de Meire sobre a voz da mulher. Porque você tem Madame Bovary e Ana Karenina, você tem mulheres falando Uhum, e tomando atitudes que são inadmissíveis para a mulher. uhum, Né? Então, assim, são mulheres que são adúlteras e que têm a vida perfeita e que não têm justificativa para serem adúlteras, como se, né? Enfim, eu nem uhum. discuti isso. Então, assim, o escandalizar, né? Tá no primeiro ponto você dá voz à mulher. E aí É, voltando à fala de Mary, e uma coisa que você colocou, Jorge, é que ela não fala aqui. uhum.
não tem fala dela. Então realmente ela é totalmente calada, Uhum. literalmente. Falam mal dela o tempo inteiro, mas ela não fala. Madame É, Bovary e Ana Karenina não. pelo menos elas têm a função de falar, né, no romance. Exatamente, é por isso que é escândalo, porque é a mulher falando. Pode crer. Que também tem algo da questão de classe, né? Aqui é uma Sim, mulher pobre que Aham. está sendo presa de um homem também pobre, mas que, enfim, é homem. é homem exatamente, e tem perfeitas condições de explorar a ingenuidade dela. E tanto Ana Karenina como a Madame Bovary, você tem duas mulheres ricas. E é Sim. justamente isso que a Arinda falou, é a vida perfeita, entre aspas. Então, o que elas sofrem da sociedade, eu acho que vem muito também desse julgamento de que. E aí tem a ver também com a questão da igreja, porque é a ideia da mulher como incorruptível. E aí a mulher, quando sai desse ideário de virgindade, de pureza, enfim, ela vai imediatamente ser jogada do outro lado. Que é o que acontece aqui, né? Você tem uma moça que é decente. Voltando, voltando. Sim, Gabriela, eu até lhe interrompi antes que o Google lhe interrompesse. Então, mas eu nem sei mais o que eu estava falando, estava tentando lembrar. É, Não, não. ele é um corte tão brusco, né? Pelo menos Papai. avisar. É, é tipo, você estava falando sobre. Deixa eu ver aqui pra ele. Voltamos. Sobre a questão da classe, né? Que é uma diferença gigante. Sim, sim, É, sim, que eu tava falando, acho que justamente isso. sobre essa personagem de que eles falam, né? Que passa por esse arco, né? Que ela era a moça decente, e aí é uma designação deles, e depois ela passa a ser uma mulher da vida, né? Então, a mulher que só tem essas duas possibilidades e cuja voz também a gente não conhece, né? E aí tem tudo a ver com a igreja, porque nessas duas caracterizações da mulher, ou você é Maria ou você é Eva. Uhum. Ou é lá ou é Sim, cá. É sim. Então, verdade. assim, e a igreja te doutrinou para você ser Eva. Você já esculhambou tudo lá como Eva. Então, corrija aí que agora o seu papel é ser Maria. É, eu gosto porque, mais uma vez, do ponto de vista experimental, em nenhum momento isso está dado no Uhum. conto, isso Não. que a gente está falando. Não está assim explícito, não está escancarado. E aí, outra coisa que eu acho massa também é a construção do suspense. Se você tá lendo ele, se você lê de uma vez só, você vai ver que ele tem uma pegada assim, uma construção de antecipação muito legal. Tipo, primeiro que você é totalmente manipulado pelo Joyce. Olha, ele manipula o leitor a fazer com que ele faz o leitor querer saber se deu certo ou não a enrolada do cara. Tipo, a enrolada dele com a menina, né? Então Uhum. ele coloca o leitor meio que mais próximo do Linehan, que tá ali de espectador, querendo que o amigo e interlocutor dele volte para dizer assim, olha, deu certo, consegui. E você fica o texto constrói essa expectativa. Claro que é uma expectativa totalmente manipulada, mas ela funciona. Então chega no certo ponto, nas últimas linhas do conto você tá lá. Ele diz: "Oi, Corley,
E aí repete: Oi, Corley. Ele gritou de novo: E aí? Deu certo? E aí você fica naquela tipo: Pô, será que deu certo? Coitado, deu certo ou não deu? E aí ele vai: Não dá pra contar de uma vez? Você fez a proposta e até esse ponto, que é literalmente o penúltimo parágrafo, você ainda fica assim: Cara, o que é? A gente sabe que ele quer seduzir a mulher. Provavelmente vai fazer o que fez com a outra, que é a ideia de induzir ela a roubar alguma coisa, ou ela facilitar o roubo dele, né? Uhum. Provavelmente. E aí fica claro quando ele finaliza: Corley estacou no primeiro poste e ficou olhando severo à frente. Então, com um gesto sóbrio, ele estendeu a mão para a luz e, sorrindo, abriu-a devagar diante do olhar do discípulo. Uma moedinha de ouro brilhava ali na palma. A moeda de ouro seria um soberano, valia uma libra. Então, tipo, provavelmente ele saiu ganhando com isso. É o que ele queria, né? O dinheiro. Não só a parte de seduzir a mulher e alimentar o ego dele, de que estava tudo sob controle, que ela estava caidinha por ele. Não só isso, mas também o dinheiro. Que era o que ele queria, né? Que ele tem controle sobre alguma coisa, pelo menos sobre isso. Já que ele não tem controle sobre a própria vida, ele tem sobre a vida dela de alguma maneira, né? A instrumentalização, desculpa, como você bem colocou. Sim, e essa parte de manipular, né? De se dar bem. Uma coisa que também é interessante é pensar que não essa personagem, né, que parece bastante satisfeita onde está, mas a outra, né, que o acompanha, que é Linehan, né? Ele tem um desejo por essa vida, que é a vida que a gente estava comentando também da Ana, né, Ana Karenina e da Emma Bovary, que não necessariamente é uma vida de luxo, no caso da Emma, mas é uma vida reta, honrosa, correta, que é tudo a que se deveria aspirar, né? E você vê aqui que essas personagens que não têm essa vida, e essa personagem especificamente, é o que ele deseja, né? Ele deseja essa vida linear de posses, de tranquilidade, de sentar na frente da lareira e descansar e não ter que se preocupar com o próximo golpe que ele vai ter que desenvolver e em quem que vai ser. Então é bem interessante também perceber essa linha moral, né, que parece atravessar esse conto de personagens que estão do lado errado dessa linha moral, mas pelo menos uma delas tem vontade de e aspira por esse outro lado, né, de retidão, enfim, Sim, essa vida mais convencional. é verdade. É verdade. E outra. E mesmo essa questão essa vontade dele, mesmo isso, ele não tem, tipo assim, perspectiva disso, né? Não tem nada, perspectiva de nada disso. De um dia conseguir sequer uma mulher, um casamento, uma vida tranquila, né? Até porque os valores que ele precisaria ter para sustentar esse tipo de situação, ele não diz nada para ele. Tipo, é meio assim, meio iludido até. Né? Tipo, nunca que você ia conseguir um negócio assim. Olha, você é o cara que Não é age nada. totalmente diferente. E a vida que ele quer é uma vida em que ele encontra uma moça simples que tenha dinheiro, né? Ou seja, também o interesse de se casar com uma mulher que tenha condições de De sustentá-lo. sustentar. Então, de certa forma, também um movimento que não é tão brusco, né? Um movimento que é literalmente só parar, é o que É, ele quer, parar. é tipo pegar um caso que seja, tipo assim, uma enrolada que não acabe, né? Que permaneça. Para sempre. Exato. Exatamente. E aí, Jean, beleza, cara? Tudo certo, né? E aí, joia. Aí, tipo, o que que acontece? É como se ele, como a gente tava dizendo, ele tem a inspiração que ele quer, o local que ele quer chegar, depende de um valor que não diz nada pra ele. Tá entendendo? É meio contraditório isso. É como se, tipo, eu quero ter essa vida reta, essa vida direita, mas eu nem faço nada pra ter isso.
e não contribuo para que outras pessoas consigam essa vida, porque ele meio que destrói a vida das pessoas. com... Aí eu volto à história da religião, gente, Aham. porque a gente tem, na verdade, uma conduta muito hipócrita dentro da estrutura igreja, seja ela qual for. Então, assim, você tem um ideal a ser vivido, que é o que ele quer, mas você acha que vai cair do céu, que você não tem que fazer a sua parte. Então, ele critica todo mundo, não faz a parte dele, mas ele quer aquele ideal sem fazer nada. Aham. Então, assim, eu sigo vendo muito forte a influência cristã Talvez. nesses escritos, né? A culpa, porque eu quero, mas eu não consigo, porque eu não sei o que eu faço, entendeu? Eu acho que cai do céu, um milagre vai vir. Talvez não de forma tão escancarada, mas tá ali presente, né? Tá. Mas aí é que tá. Essas são as ideias que são introjetadas culturalmente. Então, se você nem sabe por que você faz aquilo. E aí, se a gente voltar aí para a história da linearidade entre os contos, os primeiros são muito religiosos, muito fortemente religiosos. Então, nessa continuidade, se a gente lendo nessa gradação, como essa interligação entre esses textos, essa religiosidade, mesmo que não dita, ela é mostrada o tempo inteiro. É fantástico. É verdade. E nessa personagem, acho que também tem algo da passagem do tempo para ele. Porque ele percebe que ele vem envelhecendo, ele tem 31 anos, e que as condições que ele teve na juventude, que provavelmente o deixaram muito confortável para seguir fazendo o que ele fazia, agora não são mais tão favoráveis para ele. Então ele envelhece, inclusive quando o outro sai, o narrador diz que o rosto dele parece mais envelhecido, né? Então é uma personagem que já tem marcas desse envelhecimento, e ele percebe que ele não tem mais as condições de ser o sedutor que ele foi. Então, ele perde uma condição básica, né, desse negócio que ele criou para si mesmo, que é a beleza. Então, ele deixa de atrair. Então, ele deixando de atrair as mulheres, ele sabe que, assim, no longo prazo, provavelmente, ele não vai ter do que viver. Porque, aparentemente, ele não tem dinheiro, né? Nenhum. Ele não tem relógio de pulso, inclusive naquela cena em que ele está no restaurante, ele pede alguma coisa para comer, o narrador diz bem expressamente o quanto que ele gasta, então sugerindo justamente essa economia, né? Então, é um personagem que não tem do que viver, e quando não tiver mais como viver de golpes, provavelmente vai, sabe Deus, fazer o quê? E aí você vê a hipocrisia da crítica, porque ele critica a menina que se prostituiu e ele está preocupado com a idade, porque com a idade ele não vai conseguir mais se prostituir adequadamente, porque ele vai ser relegado ao segundo grupo. E aí voltamos à hipocrisia. Ai, gente. Não, e a ideia de que a prostituição ela só se aplica à mulher, né? A prostituição é da mulher. Exato. O homem que utiliza o próprio corpo, e isso é o que ele faz, ele utiliza o próprio corpo como forma de obter ganhos financeiros. E apesar disso... E ele ainda se prostitui da pior forma, que é por permuta, né? Nem pelo dinheiro, se é que tem a melhor forma. Ele vai pelo produto, não tem o direito de comprar o que ele quer. Mas não é a prostituição somada ao roubo, né? Então, na prática, ele não é só a prostituição, ele é um ladrão, ele rouba as pessoas ao fim, né, do processo. Eu tô entendendo o que vocês gostaram e acharam que... Eu acho que, tipo, essa questão, eu não tinha pegado essa parte também. Ela é muito massa, porque ela soma a problematização do drama do cara. Que, tipo assim, não que isso seja uma coisa meio, assim, não tô justificando, mas, tipo, pelo menos tem um dramazinho ali na consciência dele. É um drama super superficial, mas pelo menos tem alguma coisa ali pra somar na consciência dele. Não é superficial, é um drama pra ele, sim. Sim, porque ele não se vê, né, como... Ele não se vê como um ladrão, como um prostituto. Ele não se vê. Ele se vê como alguém que quer casar, que quer seguir os padrões
as normas sociais previamente estabelecidas. E ele sofre com isso, ele não sabe por que não dá certo, tá envelhecendo. Ah, tadinho. Mas é um sofrimento real, a gente não vale nada, mas ele tá sofrendo. Na cabeça dele, ele tá vivendo como dá, né? As condições que ele tem, ele tá tirando o melhor delas, mas com isso tirando proveito das outras essas pessoas. coisas. Isso é uma. Assim, são essas emoções que textos assim trazem, entendeu? Sim, são dinâmicas muito massa de tipo de moral até, né? Porque você tá problematizando o drama do cara que vive uma vida totalmente propícia a gente ficar julgando. Tipo, é como o Gabriel disse, é totalmente claro aqui a posição do conto em relação às atitudes do cara. E no entanto a gente tá aqui problematizando a consciência dele, os dramas dele e tudo mais. Isso é fascinante, isso é muito massa. Eu vim, assim, para mim, pelo menos, a compreensão de tudo que o conto trazia aconteceu no fim. Ou seja, eu passei a leitura do conto sentindo até uma pena dele. Falando, tadinho, gente. Não tem um relógio de pulso para olhar a hora. Então, assim, não tem como se alimentar direito. Então, aconteceram várias coisas. E aí, ao final do conto, eu falei, meu Deus do céu. O que eu estava pensando, né? Quem é essa personagem? Olha o que ele faz. É verdade. Cara, muito massa mesmo. Só mais um comentário que eu achei muito massa. Eu acho que eu vou concordar com você, João. Eu achei também, acabou sendo o meu segundo conto favorito. Eu achei muito rico, assim. Não só em termos da espacialidade, que é muito forte, mas a construção das personagens eu achei muito, 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 muito boa. E essa questão moral, assim, de trazer o interior da concepção de vida desse homem, né, que é completamente imoral. Achei bem interessante o conto. Sim. Outra coisa massa também é que esse conto ele dá um gancho muito legal pro Ulisses. Não só pelo fato de que o personagem reaparece lá, mas também pelo fato de que essa dinâmica de mostrar e não contar é muito do procedimento do Ulisses também, né? E eu já quero, quando a gente estiver lendo, lembrar de prestar atenção quando esse cara aparecer, o Linehan. Saber como é que ele tá lá. Que ele diz, né? Que tipo, ele tá numa situação precária também, tipo, financeira e tudo. E deve estar fazendo as mesmas coisas, né? Então, muito massa. Muito massa mesmo. E Então, parece que o outro tá pior do que ele, né, no romance, pela nota de rodapé. é sim. É sim. O Corley, parece que ele tá ainda pior. Uhum. Tem essa questão dele ser, ele diz aqui, ele, como Corley Kelleher no Ulisses, trabalha como informante para a polícia. Um trabalho mal visto. É tipo assim, meio que o cara não só ele como ele disse, pobre de espírito, como ele fala, mas também ele faz umas coisas assim totalmente meio um cara meio fora da lei, assim, enrolão mesmo, 7-1, um cara que tá envolvido com coisa que não tá ali, não tá vivendo de acordo com a lei, vamos dizer assim. Muito massa. Assim, eu acho, ouvindo, né, todas as discussões, as colocações de vocês aí, eu penso que o Joyce, ele expõe muito a questão psicológica desse cara, né, assim, ele traz coisas, ele traz as imagens físicas da cidade, ele traz as coisas do cotidiano, ele traz pessoas em situação de renda baixa, né, e assim, um grilo. Um grilo pulou na minha testa agora. Aí eu fiquei Dizem que é dinheiro. É. Dizem que é dinheiro. Olha aí. Assim, antes dele querer dinheiro, eu acho que ele quer o quê? Eu acho que ele passou por determinadas coisas na vida, por ele ser pobre, por ele já ter se vendido por dinheiro. Eu penso que, psicologicamente, ele é um cara todo ferrado e quer que essa menina passe por isso que ele passou, né?
Entende como é? Eu não sei agora o nome dessa síndrome, não, mas assim, ele é um certo tipo de sadismo que você quer que a pessoa passe pelo que você passou, se possível na mesma intensidade ou até maior, entende? E Entende? você subjuga aquela pessoa, você diminui aquela pessoa diante de você. Então, eu acho que isso expõe a humanidade desse cara. A humanidade e expõe de uma maneira muito, como é que eu posso dizer, muito simplificada, que a gente possa ver como normal e perceber que aqui fora da minha casa, passando pelas ruas, existem inúmeras pessoas com esse tipo de comportamento, de cabeça, entende? Eu acabei vendo assim também. Sim, sim. Sim, tem muita transferência. Essas críticas que ele faz a ela, ele tá fazendo para ele. Então, assim, e ela consegue ainda mais coisa do que ele. Os aspectos psicológicos que ele trabalha são fantásticos. Ele meio que depende dela, né? Apesar de ser ele que diminui, ela meio que depende dela. Tipo, se ela Sim, simplesmente decide, meio que toma consciência do que está acontecendo e desvia dele, quem sai perdendo é ele, né? Tipo, até do ponto de vista prático. Porque ele vai. Depende daquele golpe. Depende daquele financeiramente e de vários pontos de vista também. Cara, é muito massa, né? É muito interessante. eu não li ainda e já tô assim, enlouquecida, batendo e abraçando Joyce. Eu já estou querendo ler novamente, estou querendo ler novamente. É porque Não, e assim, acrescenta coisa, né? as Acrescenta muita experiências coisa. que eu tive nas leituras depois das conversas foram ótimas. Eu gosto É porque eu não sim. lembro, eu já li esses contos, eu nunca lembro, não lembro quase nenhum deles. Eu só lembrava de Evelyn, porque realmente é um dos que eu mais gostei. Lembro do último, lembro um pouco do Painful Case também, que também é bem legal. Mas os outros eu não lembro, vai se apagando, né, da memória. E é como se estivesse lendo pela primeira vez, é muito massa. Esse aqui foi um dos que eu gostei mais. Ele, acho que foi ela que comentou, ele é um pouquinho maior do que os anteriores, mas já no seguinte já volta a ser menor de novo, volta a ser pequenininho novamente, são só 4 folhas. Eles são todos assim, com exceção lá pro final eles vão ficando um pouquinho maior, mas no início, e a gente já está no, deixa eu ver, Sexta, eu acho. Sexto ponto. isso, sexto conto. Quase na metade, né? Praticamente na metade aí do. Você vê que, olha, como eles avançam. A gente já foi 6 contos e só isso aqui do livro, né? Só esse pouquinho aqui. Então eles vão ficar consideravelmente maiores mais pra frente. Principalmente o último é bem maior mesmo. Mas isso não é problema, né? Isso aí a gente vai organizando aos poucos. Então, já encaminhando para a gente concluir a discussão desse conto, eu achei muito mal. Eu sempre acho que o que eu tô lendo é um dos. A gente sempre acha tipo, o que você tá lendo atualmente é tipo muito legal em relação aos outros, mas é só porque você tá lendo ele no momento. Então, mas esse é muito massa. Esse especificamente é muito legal, eu gostei demais. E mais uma vez ampliou muito a visão da minha leitura sobre o conto, porque essa questão da idade do cara e do fato disso meio que ser um instrumento de trabalho dele, que ele tá ali prestes a perder, e isso é uma camada além do drama que ele passa, tipo, eu achei isso muito massa mesmo. Um negócio meio Dorian Gray, né? Tipo, que depende, Lembra? né? Depende Lembra. É da sim. beleza, que a beleza é o valor maior que se pode ter, que se você perder ela, você perdeu tudo. Então, tipo, tem isso também. Tipo assim, do que as pessoas fazem, do que as pessoas fizeram, né, pelos Dorian Gray, dos que fazem até hoje pelos Dorian Grays da vida, né? Assim, tanto mulheres e agora homens também, né? Quantas pessoas não fazem determinadas coisas, quanto não se humilham, se rebaixam, né? Quanto saem de si mesmas, dos seus princípios, para estar ao lado ou para ter o prazer de algum momento,
com os Dorian Grays que nós vemos hoje aí, né? Sim. Pode crer. Muito massa mesmo. Muito legal. Vocês gostariam de comentar mais algum ponto específico sobre o conto? Obrigada, Jorge, por essa iniciativa. Esse é meu ponto. Está sendo maravilhoso. Massa, muito massa mesmo. Estou gostando mais também. Inclusive, ele se mantém. O que eu acho fascinante é porque se mantém, cara, com um padrãozinho, assim. Parece que o cara tipo, foi lapidando, assim, os contos até ficarem todos com a mesma Parece não. carga O cara tá isso, era um gênio, gente. a Ele mesma fez carga isso. de tipo de compressão, assim, de coisas legais no mesmo espaço pequeno. Muito massa mesmo. Eu que agradeço. E ele é tão rico que eu volto para o início da conversa de hoje. Se a gente for ler linearmente, você lê um romance. Se você lê pedaços, você lê sem problema nenhum. Sim, totalmente. Quem consegue, gente, fazer isso? É massa. Fascinante. Então a gente vai já caminhando para encerrar o encontro de hoje. E foi sobre o conto Dois Galantes. Massa, muito massa. Que conto massa. Tá seguindo aí, a gente vai meio que não autorizado um top dos contos. Então já tá aí uma coisa meio que implícita pra mim. Eu tô organizando assim meio que sem querer. Vai na cabeça da pessoa. Então, Evelyn, Dois Galantes. O primeiro, que eu me esqueci o nome. Como é o nome do primeiro? As Irmãs. As Irmãs. As Irmãs. Pronto, esses três. Até agora é o top 3. E vai mudando, né? Vai chegando os outros, acrescentando. Mas a Evelyn eu acho difícil alguém tirar do topo. Talvez o último. Não lembro não sei, não vou precipitar não. Por quê, né? Mas uma das coisas que eu quero muito fazer é que a gente guarde alguns desses comentários para as outras obras, porque vai ser muito legal fazer esses retornos, sabe? Então é isso, a gente já está se encaminhando para o final da discussão. Mais uma vez, gente, muito obrigado pela presença. Foi muito massa mesmo. Deu uma ampliada muito massa na leitura da obra. E a gente segue no mesmo ritmo de leitura. O próximo ponto vai ser A Casa de Pensão. Fica para a próxima semana, terça-feira, no mesmo horário. Sim, outra coisa, só um detalhe. Em relação ao tamanho dos contos, a gente não precisa se preocupar, porque na eventualidade de a gente chegar num conto que seja consideravelmente maior, a gente pode pensar, tipo, 15 dias de leitura, por exemplo. Então isso é por isso que eu não fiz. Algumas pessoas perguntaram em relação ao cronograma. Tipo, eu não pensei em cronograma, porque a ideia era essa, tipo, lê um, marca o seguinte. Lê o seguinte, marca o seguinte. E assim vai montando. E tem dado certo, né? Tem dado muito certo. Então a gente segue nessa mesma linha. Próxima terça conversaremos sobre A Casa de Pensão. E é isto. Vamos fazer a clássica fotinha do... Já tá com o seu livro aí, cara? O livro. Não tem problema. Não tenho. O importante é estar aqui. É sim, dá certo. Só um instante. O celular tá em 8%, mas dá certo. Vamos lá. Peraí. Aê, massa. Muito obrigado, gente, pela participação de novo. Obrigada. Valeu, foi ótimo. Massa. Foi ótimo, gente. Foi Boa ótimo. noite. Se vê na próxima semana com o próximo ponto. Boa noite. Casa de Pensão. Até a próxima. Até. Perfeito. Tchau.